Você já se perguntou se existe um limite para o que uma pessoa faria por amor? Eu descobri que não existe. E essa descoberta me custou minha infância inteira. Oi, meus queridos. Eu sou a vovó Magnólia, tenho 73 anos. E hoje vou dividir com vocês uma história que carreguei no peito por mais de 50 anos. Uma história que começou numa cidadezinha que vocês provavelmente nem conhecem. Itabaiana, no interior de Sergipe. E que mudou completamente o rumo da minha vida. Mas antes de começar, quero que vocês façam uma coisa para mim. Deixem aqui nos comentários de onde vocês estão assistindo esse vídeo. Quero saber se tem gente de Sergipe aqui também, ou se vocês são de outros cantos desse Brasil imenso. E aproveitem para apertar aquele botãozinho de like e se inscrever no canal, porque a equipe está crescendo muito rápido e vocês são parte dessa família agora. E ativem o sininho, porque histórias como essa não são todo dia que eu conto. Aliás, nossa equipe está fazendo um sorteio de R$ 500 para vocês que estão acompanhando esse crescimento todo. Para participar, é só comentar contando qual foi o maior sacrifício que alguém já fez por vocês. Vamos lá. Agora sim, vou começar pelo que realmente importa. Meus pais. Meu pai, Sebastião, era um homem simples. Trabalhava numa pequena oficina mecânica ali no centro de Itabaiana. Tinha as mãos sempre sujas de graxa, mas o coração limpo como água de nascente. Era daqueles homens que você olhava e pensava, esse aqui é gente boa. E era mesmo. O problema é que ele tinha um defeito que acabou sendo fatal. Ele amava demais. Quando digo demais, não é exagero meu não. Era um amor que doía de ver. Um amor que fazia ele se esquecer de tudo, dele mesmo, de mim, do mundo inteiro, só para agradar ela. Ela, minha mãe, Conceição. Gente, se vocês vissem minha mãe quando ela era nova, era uma mulher de tirar o fôlego mesmo. Alta, cabelo preto como o breu que brilhava no sol, olhos verdes que pareciam duas esmeraldas. Mas sabe aquela beleza que intimida, que faz você se sentir pequeno só de olhar? Era assim que ela era. Conceição tinha vindo do interior da Bahia, de uma cidadezinha ainda menor que Itabaiana, com uma mala de papelão e um passado que ninguém sabia direito qual era. As pessoas sussurravam coisas. Sabe como é interior? Falavam que ela tinha sido casada antes, que tinha fugido, que tinha feito coisas que mulher de família não fazia. Mas meu pai não queria saber de fofoca. Ele só via aqueles olhos verdes e pronto, estava perdido. Eu nasci 3 meses depois do casamento deles. Façam as contas aí. Cresci vendo meu pai se humilhar por ela todos os dias. E quando digo se humilhar, é isso mesmo. Ela falava, ele obedecia. Ela pedia, ele corria atrás. Ela reclamava, ele pedia desculpa mesmo sem ter feito nada. Era doloroso de assistir, mas era minha realidade. Lembro de uma vez, eu devia ter uns 8 anos, que ela queria um vestido que tinha visto numa loja em Aracaju. Um vestido caro, que custava mais do que meu pai ganhava em 2 meses. Eu vi ele contar e recontar o dinheiro que tinha guardado no pote de café. Vi ele suspirar fundo e, no fim das contas, ele pegou emprestado com o patrão para comprar aquela porra de vestido. Quando ele chegou em casa com a sacola, ela nem agradeceu direito. Pegou o vestido, olhou de um lado, do outro e disse: achei que seria melhor. Só isso. Meu pai ficou ali parado, com aquele sorriso sem graça, tentando esconder a decepção. Mas vocês querem saber o pior? O pior é que ele achava que merecia aquilo. Ele realmente acreditava que uma mulher como ela estava fazendo um favor em ficar com um homem como ele. E ela sabia disso. Nossa, como ela sabia disso! Conceição tinha uma inteligência perigosa. Ela sabia exatamente onde apertar para fazer meu pai se sentir pequeno, inadequado, sortudo por ter ela. Quando ele chegava cansado do trabalho, ela falava: Sebastião, você nem percebe como eu me sacrifico ficando nessa casa, nesse fim de mundo, por sua causa. Quando ele tentava ser carinhoso, ela suspirava e dizia: Ai, você é tão simples, né? Não entende nada da vida. E meu pai engolia tudo calado. Pior, ele concordava com ela. Eu via tudo isso e me revoltava por dentro. Queria gritar, queria sacudir ele e perguntar por que ele deixava ela falar assim.
Mas eu era só uma menina, e naquela época criança não se metia em assunto de adulto. Então eu ficava ali, assistindo meu pai definhar de amor. Porque é isso que acontecia. Ele estava defininhando. A cada ano que passava, ele ficava mais magro, mais curvado, mais apagado, como se ela fosse sugando a vida dele aos poucos. E o mais estranho é que quanto mais ela o maltratava, mais ele se agarrava nela. Era como se a crueldade dela fosse uma confirmação de que ele realmente não merecia coisa melhor. Uma relação doentia que eu só entendi anos depois, quando já era tarde demais. Conceição não trabalhava. Dizia que mulher dela não precisava trabalhar fora, que lugar de mulher casada era em casa. Mas ela também não cuidava direito da casa. Quem fazia a comida era eu, desde pequena. Quem lavava a roupa era eu. Quem varria, passava, organizava, era sempre eu. Ela ficava sentada na varanda, penteando aquele cabelo bonito e reclamando do calor, da vida, de tudo. Quando eu tinha uns 12 anos, comecei a entender melhor as conversas dos adultos. As vizinhas falavam baixinho quando passavam por casa, mas eu escutava. Falavam que Conceição recebia cartas de vez em quando, cartas que ela escondia do meu pai. Falavam que ela saía às vezes durante a tarde e voltava com coisas novas, um batom, um pente, uma vez até um colar, mas nunca explicava de onde tinha vindo. Meu pai fingia que não via, ou talvez realmente não visse. Ele estava tão cego de amor que qualquer suspeita que passasse pela cabeça dele, ele mesmo tratava de abafar. Era mais fácil fingir que tudo estava bem do que enfrentar a possibilidade de perder ela. Mas eu via. E comecei a sentir medo. Não um medo de apanhar ou de ser castigada, mas um medo mais profundo, mais escuro. O medo de que aquela mulher fosse capaz de qualquer coisa para manter o controle sobre meu pai. E que meu pai fosse capaz de qualquer coisa para manter ela. Era como viver numa casa construída sobre um vulcão. Você sabia que uma hora ia explodir, só não sabia quando nem como. E eu estava ali, uma menina de 14 anos, esperando a explosão e torcendo para sobreviver a ela. O que eu não sabia é que quando ela finalmente veio, ia ser de um jeito que nem o meu pior pesadelo tinha imaginado. Eu tinha 16 anos quando Conceição começou a ficar doente. Foi no meio do verão de 1967, eu lembro bem porque foi no mesmo mês que eu havia saído boatos de um possível conflito entre as grandes potências mundiais da época. Mas eu não estava pensando em nada disso. Eu estava vendo minha mãe definhar na minha frente. Começou com uma tosse seca que não passava. Depois veio a falta de ar, o cansaço exagerado, a pele que foi ficando amarelada. O médico de Itabaiana não soube dizer o que era. Então meu pai gastou todas as economias para levar ela num hospital em Aracaju. Câncer no pulmão, em estado avançado. Quando o médico deu a notícia, meu pai desabou. Literalmente desabou. Caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital e começou a chorar igual criança. Eu nunca tinha visto um homem chorar daquele jeito, com soluços que pareciam vir de dentro da alma. Conceição, por outro lado, ficou em silêncio. Aqueles olhos verdes ficaram vidrados no médico, como se ela estivesse calculando alguma coisa na cabeça. E talvez estivesse mesmo. O médico disse que ela tinha no máximo 6 meses. Meu pai perguntou se não tinha tratamento, se não tinha remédio, se não tinha nada que pudesse fazer. O médico balançou a cabeça com pena e disse que o máximo que podia fazer era dar remédio para a dor. Na volta para Itabaiana, dentro daquele ônibus velho e barulhento, Conceição segurou a mão do meu pai e disse uma coisa que me arrepiou toda. Sebastião, agora você vai provar quanto me ama de verdade. Eu estava sentada logo atrás deles, mas ela falou tão baixo que quase não escutei. Meu pai só apertou a mão dela e murmurou: qualquer coisa, Conceição, qualquer coisa. Nos meses que se seguiram, ela virou uma rainha. Uma rainha moribunda, mas ainda assim uma rainha. Meu pai deixou de ir trabalhar direito para ficar cuidando dela. Pegou licença, depois foi demitido, mas ele não ligava. Só queria estar ali, do lado dela, atendendo todos os caprichos. E os caprichos foram ficando mais estranhos, mais exigentes, mais cruéis.
Ela queria que ele dormisse no chão do lado da cama dela, para estar sempre por perto caso precisasse de alguma coisa. Ele dormia. Ela queria que ele desse banho nela, que penteasse o cabelo dela mesmo quando começou a cair por causa dos remédios. Ele fazia tudo. Mas o pior eram os testes. Conceição começou a inventar provas de amor. Pequenas no começo, depois cada vez maiores, cada vez mais humilhantes. Ela fazia meu pai prometer coisas absurdas. Uma vez, ela disse que queria que ele queimasse todas as fotos que tinha de antes de conhecer ela. Meu pai hesitou. Eram fotos da família dele, dos pais que já tinham morrido. Mas no fim das contas, ele queimou tudo no quintal. Outra vez, ela disse que queria que ele vendesse a aliança de casamento dele para comprar um remédio caríssimo que tinha visto num jornal. Meu pai vendeu a aliança, comprou o remédio e descobriu depois que aquilo não servia para nada. Conceição riu quando soube. Riu mesmo, como se fosse uma brincadeira. Eu via meu pai sendo destroçado aos poucos e não podia fazer nada. Tentei conversar com ele uma vez. Perguntei por que ele se submetia àquilo tudo. Ele me olhou com uns olhos tão perdidos, tão desesperados, que me deu vontade de chorar. Magnólia, ele disse, sua mãe está morrendo. E quando alguém que você ama está morrendo, você faz qualquer coisa para mostrar que esse amor é real. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Essa palavra ficou ecoando na minha cabeça por dias. Conceição foi ficando cada vez mais fraca fisicamente, mas psicologicamente parecia estar mais forte do que nunca. Era como se a proximidade da morte tivesse despertado nela uma necessidade desesperada de controle, de poder, de dominação total sobre meu pai. Ela começou a falar coisas estranhas. Dizia que quando morresse, ia ficar observando ele de algum lugar e que ia saber se ele realmente tinha amado ela ou se era tudo mentira. Dizia que tinha teste final guardado, um teste que ia provar de uma vez por todas se o amor dele era verdadeiro ou se ele era igual a todos os outros homens que ela tinha conhecido na vida. Meu pai escutava tudo isso e concordava, jurando que ia passar em qualquer teste, que ia provar o amor dele de qualquer jeito que ela quisesse. Eu sentia um frio na barriga toda vez que ouvia essas conversas. Tinha alguma coisa muito errada no ar, uma tensão que ia além da tristeza de uma pessoa morrendo. Era uma tensão perigosa, como se Conceição estivesse preparando alguma coisa terrível. Em março de 1968, ela parou de sair da cama. O câncer tinha tomado conta do corpo dela completamente. Ela estava uma sombra do que foi, mas aqueles olhos verdes continuavam brilhando com uma intensidade assustadora. Uma intensidade que não parecia natural numa pessoa que estava morrendo. Foi nessa época que ela começou a me olhar diferente. Não com o desprezo de sempre, mas com uma curiosidade estranha, como se estivesse me avaliando para alguma coisa. Eu tinha 17 anos, já tinha corpo de mulher, e sentia que aquele olhar dela estava medindo isso, pesando isso, calculando isso. Uma noite, acordei com a voz dela chamando meu pai. Era mais ou menos 2 da manhã, e ela estava sussurrando o nome dele com uma urgência que me fez levantar da cama e ir espreitar pela fresta da porta do quarto deles. Conceição estava deitada, mas estava apoiada nos cotovelos, os olhos fixos no meu pai que dormia no chão ao lado da cama. Ela estava sorrindo. Um sorriso que me gelou o sangue, porque não era um sorriso de carinho ou de saudade. Era um sorriso de quem acabou de ter uma ideia muito ruim. Sebastião, ela sussurrou. Acorda, chegou a hora. Meu pai acordou sobressaltado, como sempre acordava quando ela o chamava. O que foi, meu amor? Está sentindo dor? Quer que eu busque o remédio? Não, ela disse, e a voz dela estava diferente, mais firme, mais decidida. Não quero remédio, quero conversar. Senta aqui na cama. Ele sentou, e eu vi que as mãos dele estavam tremendo. Não sei se de medo ou de cansaço, mas estavam tremendo. Sebastião, ela começou. Você sabe que eu vou morrer em breve. Não fala isso, Conceição. O médico pode estar errado. Pode aparecer um tratamento novo. Cala a boca e me escuta. Ela cortou, e a voz saiu mais áspera do que pretendia. Ela fez um esforço para suavizar. Me desculpa, meu amor, mas preciso falar isso enquanto ainda tenho força. Meu pai assentiu, os olhos já marejados. Você passou a vida inteira me dizendo que me amava. Ela continuou.
que faria qualquer coisa por mim. Qualquer coisa, você lembra? Claro que lembro. E é verdade. Então chegou a hora de provar. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que eu senti dificuldade para respirar. Conceição estava encarando meu pai com aqueles olhos verdes, e ele estava olhando para ela com uma mistura de adoração e terror que me fez querer correr dali. Mas eu não corri. Alguma coisa me disse que precisava ficar, que precisava testemunhar o que estava acontecendo. Como se minha vida dependesse de saber o que ela ia dizer a seguir. Sebastião, ela sussurrou, e agora a voz dela estava carregada de uma doçura venenosa. Você confia em mim? Com minha vida, ele respondeu sem hesitar. Então vai fazer uma coisa para mim. Uma coisa que vai doer muito, que vai ser difícil, mas que vai provar para sempre que seu amor por mim é maior que qualquer outra coisa neste mundo. Meu pai engoliu seco. Eu vi a sombra da dúvida passar pelos olhos dele, rápida como um relâmpago, mas ele a expulsou de lá antes que pudesse se firmar. O que você quer que eu faça? Conceição sorriu novamente. E dessa vez, o sorriso foi ainda mais terrível porque estava cheio de triunfo antecipado. Ela sabia que já tinha ganhado a batalha antes mesmo de dar o primeiro golpe. Quero que você prove que me ama mais do que ama sua própria filha. O mundo parou. Juro que parou mesmo. Até o vento lá fora parou de soprar. Meu pai ficou alguns segundos em silêncio, como se não tivesse entendido direito o que ela tinha dito. Depois começou a balançar a cabeça devagar, como quem está acordando de um sonho ruim. Conceição, eu não entendi. Entendeu sim. Você entendeu perfeitamente. A voz dela agora estava firme, implacável. A voz de quem finalmente tinha tirado a máscara e estava mostrando o que realmente era por baixo. E foi aí que ela falou as palavras que mudaram minha vida para sempre. Quero que você deite com Magnólia. Quero que você tome ela como se fosse sua mulher. Só assim vou ter certeza de que você me ama mais que qualquer outra coisa nessa vida, inclusive mais que sua própria moral. O silêncio que se seguiu àquelas palavras foi o mais longo da minha vida. Eu estava ali, grudada na fresta da porta, sentindo meu coração bater tão forte que tinha certeza que eles iam escutar. Meu pai estava parado, completamente imóvel, como se tivesse virado uma estátua. Por um momento pensei que ele não tinha entendido direito o que ela tinha dito, mas ele tinha entendido. E eu vi no rosto dele o exato momento em que as palavras dela penetraram na mente dele e encontraram seu lugar. Vi o choque, vi o horror, vi a incredulidade. Mas também vi algo que me apavorou ainda mais. Vi que ele estava considerando. Conceição. Ele sussurrou, e a voz saiu tão baixa que mal dava para ouvir. Você não pode estar falando sério. Ela riu. Uma risada baixinha, quase carinhosa, como se ele tivesse contado uma piada inocente. Claro que estou falando sério, meu amor. Nunca falei tão sério na minha vida. Meu pai se levantou da cama e começou a andar de um lado para o outro no quarto pequeno. As mãos dele estavam tremendo tanto que ele precisou entrelaçar os dedos para tentar controlá-las. Eu nunca tinha visto um ser humano em tanto desespero. Conceição, isso é minha filha. Minha filha. Você entende? Eu não posso. Eu jamais. Pode sim. Ela interrompeu, e agora a voz estava mais dura. Pode e vai, se realmente me ama. Mas isso não tem nada a ver com amor. Isso é... Ele não conseguia nem falar a palavra. Ficou ali, gesticulando no ar, procurando uma palavra que descrevesse a monstruosidade do que ela estava pedindo. Isso é o que, Sebastião? Conceição perguntou, e agora havia uma frieza perigosa na voz dela. Isso é crime? Isso é pecado? Isso é errado? É tudo isso e muito mais. Então você está me dizendo que sua moral vale mais que seu amor por mim? A pergunta caiu no quarto como uma bomba. Meu pai parou de andar e ficou olhando para ela, a boca aberta, sem conseguir responder. É isso que você está me dizendo, Sebastião? Que depois de 20 anos juntos, depois de eu ter dedicado minha vida a você, depois de tudo que passamos, você vai me negar isso porque sua moral cristãzinha é mais importante que eu? Conceição, não é questão de moral. É questão de humanidade básica. Magnólia é minha filha.
E eu sou sua esposa, ela gritou, e o grito saiu com uma força que não parecia possível num corpo tão fraco. Eu sou a mulher que você jurou amar acima de tudo. Lembra dos seus votos de casamento, Sebastião? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte nos separe? Ela parou para tomar fôlego e, quando continuou, a voz estava mais baixa, mais controlada, mais perigosa. Pois bem, meu querido, chegou a hora da doença, chegou a hora da tristeza, e chegou a hora de você provar se aqueles votos eram verdadeiros ou se eram só palavras bonitas que você falou na igreja. Meu pai se sentou pesadamente na cadeira que ficava no canto do quarto, colocou o rosto entre as mãos e começou a chorar. Um choro silencioso, desesperado, de quem estava sendo partido ao meio. Por favor, ele murmurou entre os soluços, não me peça isso. Peça qualquer outra coisa, qualquer coisa. Quer que eu me mate? Eu me mato. Quer que eu venda tudo que temos? Eu vendo. Quer que eu vá embora e nunca mais volte? Eu vou. Mas não me peça isso. Conceição ficou em silêncio por um longo tempo, só observando ele chorar. E quando finalmente falou, foi com uma voz tão doce, tão carinhosa, que chegava a ser obscena. Sebastião, meu amor, minha vida, você não entende? Eu não quero que você se mate. Eu não quero que você vá embora. Eu quero que você fique aqui comigo, do meu lado, até meus últimos momentos. Mas eu preciso saber que seu amor por mim é real, que é absoluto, que é maior que qualquer outra coisa. Ela fez uma pausa e eu podia ouvir a respiração pesada dela mesmo da onde eu estava. Você sabe por que estou pedindo isso? Porque ao longo da minha vida, Sebastião, eu conheci muitos homens que diziam me amar. Muitos. E todos eles, quando chegava na hora de provar, falhavam. Todos eles tinham algo mais importante que eu. A família, o trabalho, a reputação, a religião, a moral. Sempre tinha alguma coisa. A voz dela ficou mais forte, mais apaixonada. Mas você, Sebastião, você sempre foi diferente. Você sempre me disse que eu era mais importante que tudo, que faria qualquer coisa por mim. Qualquer coisa. E eu acreditei. Eu apostei minha vida toda nessa promessa sua. Meu pai levantou a cabeça das mãos e olhou para ela. Os olhos dele estavam vermelhos, inchados de tanto chorar. E agora, ela continuou, chegou a hora de você cumprir essa promessa, de provar que eu realmente sou mais importante que tudo, mais importante que sua filha, mais importante que sua moral, mais importante que qualquer coisa neste mundo. Conceição, ele começou, mas ela o interrompeu. Não, Sebastião, não tem mais conversa. Ou você faz isso, ou você admite que sempre mentiu para mim. Que seu amor sempre foi condicional. Que eu nunca fui realmente a coisa mais importante da sua vida. Ela respirou fundo, fazendo um esforço enorme para falar as próximas palavras. E se você admitir isso, Sebastião, eu vou morrer sabendo que desperdicei minha vida inteira com um homem que nunca me amou de verdade. E essa dor vai ser pior que qualquer câncer. Meu pai ficou em silêncio por um longo tempo. Eu podia ver que ele estava travando uma batalha terrível dentro da cabeça dele. Uma batalha entre o amor doentio que sentia por ela e o que restava de decência dentro dele. Ela é só uma menina, ele murmurou, mais para si mesmo que para Conceição. Ela tem 17 anos, Sebastião. Não é mais criança. E, além do mais, não é sobre ela. É sobre nós. É sobre você e eu. É sobre o amor que você jura sentir por mim. Mas depois? Como é que eu vou viver com isso? Conceição sorriu. E dessa vez o sorriso tinha um pouco de ternura genuína, como se ela finalmente tivesse ouvido a resposta que queria. Depois, meu amor, você vai viver sabendo que provou seu amor da forma mais absoluta possível. Você vai viver sabendo que quando chegou na hora, quando foi testado de verdade, você não me abandonou. Você escolheu a mim. Ela estendeu a mão na direção dele. Vem cá, Sebastião. Vem cá comigo. Ele hesitou por alguns segundos, mas depois se levantou e foi até a cama. Sentou na beirada e pegou a mão dela. Eu sei que é difícil, ela sussurrou. Eu sei que vai doer, mas o amor verdadeiro sempre dói, não é?
O amor verdadeiro sempre exige sacrifícios. Ela apertou a mão dele com mais força. E pense assim: quando eu morrer, você vai poder olhar para Magnólia e lembrar de mim. Vai lembrar do quanto me amou. Vai lembrar do sacrifício que fez por mim. Ela vai ser nossa ligação eterna, Sebastião. A prova eterna do nosso amor. Meu pai fechou os olhos e eu vi uma lágrima escorrer pelo rosto dele. Quando? Ele perguntou. E a voz saiu tão baixa que quase não deu para ouvir. Agora, ela respondeu sem hesitar. Agora, enquanto eu ainda tenho força para ver. Enquanto eu ainda posso testemunhar sua prova de amor. Aqui? Com você olhando? Aqui mesmo, na minha cama, do meu lado. Eu quero ver tudo, Sebastião. Quero ver você escolhendo a mim acima de tudo. Meu pai abriu os olhos e olhou para ela com uma expressão que eu nunca tinha visto antes. Era como se alguma coisa dentro dele tivesse quebrado definitivamente. Como se a última resistência tivesse sido vencida. Vai buscar ela, Conceição disse. E agora a voz estava carregada de triunfo. E foi nesse momento que eu entendi que precisava correr. Que precisava sair dali antes que ele viesse me procurar. Mas meus pés estavam grudados no chão, como se o horror do que estava acontecendo tivesse me paralisado completamente. Ouvi os passos dele se aproximando da porta, e só então consegui me mover. Corri para o meu quarto, me joguei na cama e fingi que estava dormindo, o coração batendo tão forte que tinha certeza que ia explodir. A porta do meu quarto se abriu devagar. Eu senti ele parado ali na entrada, me observando. Tentei manter a respiração regular, fingir que estava em sono profundo, mas cada fibra do meu corpo estava tensa de terror. Magnólia, ele chamou baixinho. Fingi que estava acordando. Me virei na cama, esfregando os olhos como quem acabou de despertar. Pai? Que foi? Que horas são? Ele ficou parado ali por alguns segundos, só me olhando. E no pouco de luz que entrava pela janela, eu vi que o rosto dele estava molhado de lágrimas. Preciso conversar com você, ele disse. Sua mãe quer falar com você. Levantei da cama com as pernas bambas, fingindo uma sonolência que estava longe de sentir. Meu coração estava disparado, mas eu precisava agir como se não soubesse de nada, como se não tivesse escutado aquela conversa monstruosa. Ela não está passando bem? Perguntei, colocando toda a inocência que consegui na voz. Meu pai não respondeu. Apenas fez um gesto para que eu o seguisse. Caminhamos pelo corredor curto da nossa casa e a cada passo eu sentia o peso do que estava por vir. Ele estava diferente. Andava curvado, como se carregasse o mundo nas costas, e as mãos dele tremiam tanto que ele precisou colocá-las nos bolsos. Quando chegamos à porta do quarto, ele parou. Ficou ali parado por alguns segundos, respirando fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em águas profundas. Magnólia, ele disse sem me olhar. Qualquer coisa que aconteça agora, você precisa entender que eu não tenho escolha. Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer com aquilo, ele abriu a porta e me empurrou gentilmente para dentro do quarto. Conceição estava deitada na cama, mas estava acordada e alerta. Aqueles olhos verdes brilhavam na penumbra com uma intensidade que me fez querer correr. Ela sorriu quando me viu, mas não era um sorriso maternal. Era o sorriso de uma predadora que acabou de ver sua presa entrar na armadilha. Oi, minha filha, ela disse, e a voz estava estranhamente doce. Vem cá, senta aqui na cama comigo. Olhei para o meu pai, procurando alguma explicação, mas ele estava olhando para o chão, as mãos ainda tremendo nos bolsos. Que está acontecendo? Perguntei, mas obedeci e me sentei na beirada da cama. Conceição estendeu a mão e pegou a minha. A mão dela estava gelada, mas o aperto era firme. Magnólia, minha querida, você sabe que eu vou morrer em breve. Assenti com a cabeça, sem entender onde ela queria chegar. E você sabe que eu amo muito seu pai. Assente novamente. Então você vai entender o que eu vou pedir agora. Meu estômago se contraiu. Alguma coisa no tom dela, na forma como ela estava falando, me disse que o que vinha a seguir seria terrível. Magnólia, eu preciso que você faça uma coisa muito importante para mim. Uma coisa que vai mostrar para o seu pai quanto eu o amo e quanto ele me ama. Ela apertou minha mão com mais força. Eu quero que você se deite aqui comigo na cama e deixe seu pai
Te amar como ele me ama. Por alguns segundos, as palavras não fizeram sentido na minha cabeça. Era como se ela estivesse falando numa língua estrangeira. Depois, quando o significado finalmente chegou até mim, senti uma onda de náusea tão forte que tive que engolir seco várias vezes para não vomitar. O quê? Consegui sussurrar. Você ouviu direito, minha filha. Seu pai vai mostrar para mim quanto me ama e você vai ajudar ele nisso. Tentei tirar minha mão da dela, mas ela me segurou com uma força que não parecia possível numa pessoa tão doente. Eu não entendo, menti, porque na verdade eu entendia muito bem e o entendimento estava me despedaçando por dentro. Claro que entende. Você não é mais criança, Magnólia. Tem 17 anos, tem corpo de mulher. E agora vai usar esse corpo para uma coisa muito nobre, provar o amor entre seus pais. Olhei para o meu pai, desesperada, procurando por algum sinal de que ele ia me tirar dali, que ia me proteger, que ia dizer que aquilo era loucura. Mas ele continuava olhando para o chão, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto. Pai, chamei, e minha voz saiu como um sussurro desesperado. Ele finalmente levantou os olhos e me olhou. E o que eu vi naqueles olhos me quebrou completamente. Vi desespero, vi dor, vi horror, mas também vi resignação. Vi que ele já tinha tomado sua decisão. Me desculpa, Magnólia, ele murmurou. Me desculpa, mas eu não posso perder ela. Eu não posso. Pai, isso não está certo, consegui dizer, embora a voz saísse trêmula de medo. Isso é errado. A gente não pode. Chega de conversa. Conceição interrompeu, e agora a voz estava mais dura. Sebastião, você vai fazer o que precisa fazer ou vai me decepcionar na hora da minha morte? Meu pai fechou os olhos, respirou fundo e quando os abriu novamente, eu vi que alguma coisa dentro dele tinha morrido. A última centelha de resistência, a última fagulha de decência tinha se apagado. Tire a roupa, ele disse, e a voz saiu como um gemido de dor. Pai, por favor, comecei a implorar, mas Conceição me cortou. Faz o que ele está mandando, Magnólia. Não torna isso mais difícil do que já é. Tentei me levantar da cama, tentei correr, mas Conceição me segurou com uma força que parecia sobrenatural. Era como se a proximidade da morte tivesse dado a ela uma determinação férrea, uma força de vontade que vencia qualquer fraqueza física. Sebastião, ela chamou, sem tirar os olhos de mim. Ajuda ela. Meu pai se aproximou da cama com passos lentos, como um homem caminhando para o próprio enforcamento. Quando chegou perto de mim, estendeu a mão trêmula na minha direção. Por favor, implorei, olhando direto nos olhos dele. Não faz isso comigo. Eu sou sua filha. Eu sou sua filha. Ele parou por um momento, a mão suspensa no ar. Vi uma batalha terrível se travando no rosto dele. Por um segundo, pensei que ele ia recuar, que ia me proteger, que o pai que eu conhecia ia ressurgir e acabar com aquele pesadelo. Mas então Conceição falou. Sebastião, você prometeu, você jurou, você disse que me amava mais que tudo. E foi como se aquelas palavras tivessem quebrado a última barreira dentro dele. A mão que estava suspensa no ar desceu e tocou meu braço. Me perdoa, ele sussurrou, e começou a tirar minha camisola. O que aconteceu a seguir, gente, eu não consigo descrever em detalhes. Não porque não lembro, eu lembro de cada segundo, de cada momento, de cada sensação. Lembro até hoje, mais de 50 anos depois. Mas porque algumas coisas são pesadas demais para serem colocadas em palavras. O que posso dizer é que vi meu pai chorar durante todo o tempo. Vi ele me pedir perdão repetidas vezes, a voz embargada de soluços. Vi que ele estava sofrendo tanto quanto eu, talvez até mais, porque além da dor física havia a dor moral. A dor de saber que estava destruindo a própria filha para satisfazer uma mulher que estava morrendo. E Conceição? Conceição assistiu a tudo com aqueles olhos verdes brilhando de satisfação. Não brilhando de prazer sexual, não era isso. Era satisfação de poder, de controle absoluto, de ter conseguido dobrar um homem ao ponto dele fazer o impensável por ela. Era a satisfação de quem acabou de ganhar o jogo mais importante da vida. Durante todo o tempo, ela sussurrava coisas no ouvido do meu pai. Coisas como: agora sim, eu sei que você me ama. Isso é prova de amor verdadeiro.
Nenhum outro homem faria isso por mim. Quando acabou, meu pai rolou para longe de mim e ficou lá, encolhido como um animal ferido, soluçando de uma forma que nunca vou esquecer. Eram soluços que vinham de um lugar muito profundo, muito escuro, de onde não volta mais nada. Eu fiquei imóvel, olhando para o teto, sentindo como se meu corpo não fosse mais meu, como se minha alma tivesse saído voando e deixado apenas uma casca vazia na cama. Pronto, Conceição disse, e a voz dela estava cheia de uma satisfação terrível. Agora sim, eu posso morrer em paz. Ela virou a cabeça na minha direção e me olhou com algo que talvez fosse carinho, mas estava misturado com tanto veneno que não dava para ter certeza. Obrigada, minha filha. Você acabou de dar para sua mãe o presente mais precioso que existe, a certeza de que foi amada de verdade. Tentei falar alguma coisa, mas não saiu som nenhum. Era como se minha voz tivesse morrido junto com tudo o mais que havia de puro dentro de mim. Conceição se virou para o meu pai, que continuava soluçando virado para a parede. Sebastião, meu amor, vem cá. Ele não se moveu. Vem cá comigo, meu querido. Vem me dar um beijo. Lentamente, como se cada movimento custasse um pedaço da alma, meu pai se virou e se arrastou até ela. Conceição colocou a mão no rosto dele, limpando as lágrimas. Agora sim eu sei, ela sussurrou. Agora sim eu tenho certeza de que você me ama mais que qualquer coisa neste mundo. Mais que sua filha, mais que sua moral, mais que sua religião, mais que você mesmo. Ela o beijou na testa com uma ternura que contrastava grotescamente com o que acabara de fazer. Eu posso morrer feliz agora, Sebastião, porque eu sei que nosso amor foi real, foi absoluto, foi maior que tudo. Meu pai não conseguia parar de chorar. Estava quebrado de uma forma que eu nunca tinha visto um ser humano quebrado. Agora deita aqui do meu lado, ela disse, e fica comigo até eu adormecer. Ele obedeceu, como sempre obedecia. Deitou ao lado dela e a abraçou, os dois ignorando completamente que eu ainda estava ali na cama com eles, nua, destruída, transformada em cinzas. Conceição fechou os olhos com um sorriso de satisfação nos lábios. Em poucos minutos, estava dormindo. Eu fiquei ali mais alguns minutos, incapaz de me mover, incapaz de processar o que tinha acontecido. Depois, quando finalmente consegui coordenar meus movimentos, me levantei da cama devagar, peguei minha camisola do chão e saí do quarto. Fui pro banheiro, me tranquei lá dentro e vomitei até não ter mais nada no estômago. Depois sentei no chão frio do banheiro e chorei até não ter mais lágrimas. Quando finalmente consegui sair de lá, a casa estava em silêncio. Um silêncio pesado, carregado, como se até as paredes estivessem chocadas com o que tinham testemunhado. Fui pro meu quarto, me deitei na cama e fiquei olhando pro teto até o sol nascer. Não consegui dormir. Não conseguia parar de pensar, de reviver cada segundo, de tentar entender como minha vida tinha virado de cabeça para baixo numa única noite. Conceição morreu 3 dias depois. Conceição morreu numa manhã de março, quando o sol ainda estava nascendo e os passarinhos cantavam como se nada tivesse mudado no mundo. Eu estava na cozinha fazendo café quando escutei meu pai gritar o nome dela. Um grito desesperado, cheio de pânico, que me fez derrubar a caneca no chão. Corri para o quarto e encontrei ele balançando o corpo dela, tentando acordá-la, sussurrando o nome dela repetidas vezes. Mas Conceição tinha ido embora. Os olhos verdes estavam fechados para sempre, e no rosto dela havia uma expressão de paz que me deixou com raiva. Ela tinha conseguido o que queria. Tinha provado o amor doentio do meu pai da forma mais cruel possível, e agora podia descansar em paz, sabendo que tinha vencido. Meu pai desabou. Literalmente desabou em cima do corpo dela, abraçando ela como se pudesse trazê-la de volta à força de amor. Chorou de uma forma que parecia que ia morrer também, ali mesmo, naquela cama que tinha sido o palco da nossa destruição. Eu fiquei parada na porta, olhando aquela cena e não senti nada. Nem tristeza, nem alívio, nem raiva. Nada. Era como se alguma coisa dentro de mim tivesse morrido junto com ela. E agora eu era só uma casca vazia, observando o mundo de longe. O velório foi pequeno. Conceição nunca tinha feito muitos amigos em Itabaiana. As pessoas sempre desconfiaram dela.
sempre sentiram que tinha alguma coisa errada. Vieram algumas vizinhas por educação, o antigo patrão do meu pai, 2 ou 3 pessoas da igreja. Mas foi um velório triste, silencioso, onde as pessoas sussurravam entre si e me olhavam com pena. Se elas soubessem a verdade, não seria a pena que estariam sentindo. Meu pai não saiu do lado do caixão. Ficou ali plantado, segurando a mão fria dela, conversando baixinho como se ela ainda pudesse escutar. Eu ouvi pedaços do que ele falava. Me perdoa, Conceição. Eu te amei demais. Não sei como vou viver sem você. No dia do enterro, ele quase se jogou na cova junto com o caixão. Teve que ser segurado por 2 homens enquanto gritava que não podia deixar ela ir sozinha, que era para eles o enterrarem junto. Quando voltamos para casa depois do enterro, começou nossa vida nova. Uma vida que não era vida, era apenas existência. A casa ficou em silêncio. Um silêncio pesado, sufocante, carregado de culpa e vergonha. Meu pai e eu vivíamos ali como 2 estranhos que dividiam o mesmo teto, mas que não conseguiam se olhar nos olhos. Ele parou de trabalhar completamente. Ficava sentado na cadeira de balanço que tinha sido dela, olhando para a parede, perdido em pensamentos que eu não queria nem imaginar quais eram. Às vezes eu o escutava conversando sozinho, como se ela ainda estivesse ali. Outras vezes, eu o encontrava chorando sem razão aparente, as lágrimas escorrendo silenciosamente pelo rosto enquanto ele balançava na cadeira. Eu cuidava da casa como um fantasma. Fazia comida que ele quase não comia, lavava roupa, varria, passava, tudo no piloto automático, sem pensar, sem sentir. Era mais fácil assim. Era mais fácil fingir que eu era só uma empregada numa casa estranha do que lembrar que aquele homem quebrado era meu pai. As primeiras semanas foram as piores. Toda noite eu escutava ele chorando no quarto, falando com ela como se ela estivesse ali. Conceição, me ajuda, ele dizia. Me diz o que eu faço agora. Me diz como eu vivo sem você. E todas as noites eu deitava na minha cama e ficava olhando para o teto, revivendo aquela noite terrível, sentindo novamente as mãos dele em mim, vendo novamente os olhos verdes dela brilhando de satisfação. O pesadelo se repetia na minha cabeça todas as noites, como um disco arranhado que não conseguia pular para a próxima música. Depois de 1 mês, meu pai começou a beber. Não muito no começo, só um gole aqui e ali, para aliviar a dor, como ele dizia. Mas aos poucos foi aumentando, até que chegou um ponto em que ele acordava bebendo e ia dormir bebendo. A cachaça mudou ele. O homem gentil que eu conhecia, mesmo quebrado como estava, sumiu completamente. No lugar, ficou um homem amargo, explosivo, que gritava por qualquer coisa e quebrava o que estava pela frente quando a raiva tomava conta. Mas o pior não eram os gritos ou os objetos quebrados. O pior era a forma como ele me olhava. Nos primeiros tempos, depois da morte dela, ele não conseguia me olhar direito. Baixava a cabeça toda vez que nossos olhos se encontravam, como se não aguentasse o peso da culpa. Mas depois que começou a beber, os olhares mudaram. Tinha algo diferente neles. Algo que me deixava com a pele arrepiada e o estômago embrulhado. Era como se ele estivesse se lembrando daquela noite, e pior ainda, como se estivesse gostando da lembrança. Uma noite, uns 3 meses depois do funeral, ele veio no meu quarto. Eu estava quase dormindo quando escutei a porta ranger. Abri os olhos e vi a silhueta dele parada na entrada, balançando levemente por causa da bebida. Magnólia, ele chamou baixinho. Fingi que estava dormindo, mas ele entrou mesmo assim. Sentou na beirada da minha cama, e eu senti o cheiro forte da cachaça misturado com o cheiro azedo do suor. Eu sei que você está acordada, ele disse. Continuei fingindo, mas meu coração estava disparado de medo. Sabe o que eu fico pensando? Ele continuou, e a voz estava pastosa, arrastada. Fico pensando naquela noite, na última noite dela. Meu sangue gelou. Fico pensando como ela ficou feliz, como ela sorriu depois, como ela disse que finalmente tinha certeza de que eu amava ela. Ele colocou a mão no meu braço por cima do cobertor, e eu tive que fazer um esforço sobre-humano para não me encolher. E eu fico pensando, será que se eu fizesse de novo ela ia sentir? Será que lá do céu ela ia ver que eu ainda amo ela?
Abri os olhos de uma vez e me sentei na cama, afastando o braço dele. Pai, o senhor está bêbado. Vai dormir. Ele me olhou com aqueles olhos vermelhos e vidrados, e por um momento pensei que ele ia tentar alguma coisa. Mas então ele suspirou fundo, se levantou e saiu do quarto, sem falar mais nada. A partir daquela noite, comecei a trancar a porta do meu quarto. Os meses foram passando e nossa convivência foi ficando cada vez mais impossível. Ele bebia mais, falava sozinho mais, e os olhares na minha direção ficavam cada vez mais estranhos, mais carregados de uma intenção que me aterrorizava. Parei de comer direito. Emagreci tanto que minhas roupas ficaram largas e as pessoas na rua começaram a comentar que eu estava parecendo doente. Mas como explicar que eu estava morrendo por dentro? Que cada dia naquela casa era uma tortura? Que eu tinha medo de dormir, medo de ficar sozinha com ele, medo de que uma noite a bebida desse coragem para ele tentar repetir o que tinha acontecido? Um dia, uns 6 meses depois da morte da Conceição, uma vizinha chamada Dona Socorro veio em casa. Ela tinha sido uma das poucas pessoas que sempre foi gentil comigo, e naquele dia ela me olhou de um jeito diferente, preocupado. Magnólia, ela disse quando meu pai saiu para comprar mais cachaça. Você está bem? Você não está com cara de quem está bem. Por um momento, pensei em contar tudo. Pensei em abrir a boca e deixar a verdade sair, toda ela, mesmo sabendo que ia causar um escândalo que ia abalar Itabaiana inteira. Mas as palavras não saíram. Como explicar algo tão monstruoso? Como fazer alguém acreditar numa história tão terrível? Estou só cansada, Dona Socorro, menti. Cuidar da casa sozinha, cuidar dele. Está sendo difícil. Ela me olhou suspeitamente, como se soubesse que havia mais coisa por trás daquelas palavras, mas não insistiu. Magnólia, ela disse antes de ir embora. Se você precisar de alguma coisa, qualquer coisa, você vem na minha casa. Promete? Prometi, mas sabia que nunca ia conseguir pedir ajuda. Algumas feridas são profundas demais para serem curadas por palavras gentis e chá doce. O tempo foi passando e eu fui definhando junto com aquela casa. Era como se as paredes tivessem absorvido toda a dor, toda a culpa, todo o horror do que tinha acontecido. E agora devolviam isso em forma de uma atmosfera pesada que nos sufocava todos os dias. Meu pai continuava bebendo, continuava falando sozinho, continuava me olhando daquele jeito. E eu continuava trancando a porta do quarto, continuando fingindo que dormia quando ele vinha rondear, continuando a morrer um pouquinho a cada dia. Até que um dia, quase 1 ano depois da morte dela, eu entendi que tinha 2 opções. Ou eu saía daquela casa, ou eu ia morrer nela. E foi aí que tomei a decisão mais importante da minha vida. A decisão veio numa manhã de dezembro, quase 1 ano depois da morte da Conceição. Eu estava na cozinha preparando o café quando meu pai entrou cambaleando, ainda bêbado da noite anterior. Ele me olhou daquele jeito que eu já conhecia bem, o olhar que me fazia querer desaparecer, e disse uma coisa que me gelou até os ossos. Magnólia, hoje faz 1 ano que sua mãe morreu. Acho que ela gostaria de uma homenagem. Naquele momento, olhando para aquele homem que um dia foi meu pai, eu entendi que não tinha mais volta. Que se eu ficasse naquela casa mais um dia, mais uma semana, ele ia tentar repetir aquela noite terrível. E dessa vez, sem a Conceição ali para assistir, sem o pretexto doentio de prova de amor, seria apenas o que realmente era, um crime. Eu preciso sair, falei, mais para mim mesma do que para ele. O quê? Ele perguntou franzindo a testa. Preciso ir na casa da Dona Socorro buscar uma coisa. Menti, saindo rápido da cozinha antes que ele pudesse me segurar. Mas quando cheguei no meu quarto, em vez de me arrumar para sair, me sentei na cama e comecei a chorar. Não de tristeza, mas de desespero mesmo. Porque eu tinha 18 anos, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, não conhecia nada além daquela cidadezinha. Como uma menina como eu ia conseguir sair de casa e sobreviver? Foi aí que lembrei de uma conversa que tinha escutado meses antes. Dona Socorro tinha comentado com uma amiga que uma sobrinha dela tinha ido trabalhar como doméstica numa casa de família em Salvador, e que a patroa era gente boa, tratava as empregadas direito. Na época, eu não prestei muita atenção, mas agora aquela informação voltou na minha cabeça como uma tábua de salvação.
Arrumei algumas roupas numa sacola pequena, peguei o pouco de dinheiro que tinha conseguido economizar vendendo uns bordados escondido do meu pai e saí de casa. Quando cheguei na casa da Dona Socorro, ela percebeu na hora que alguma coisa estava muito errada. Eu devia estar com uma cara terrível, porque ela me puxou para dentro da casa rapidinho e fechou a porta. Magnólia, pelo amor de Deus, que aconteceu? E aí, gente, pela primeira vez em quase um ano, eu abri a boca e contei. Não tudo. Algumas coisas são pesadas demais até para se falar, mas contei o suficiente. Contei que meu pai estava bebendo demais, que ele estava me olhando de um jeito que me deixava com medo, que eu não me sentia mais segura naquela casa. Dona Socorro ficou em silêncio por um longo tempo, só me olhando com aqueles olhos cheios de compreensão. Depois ela me abraçou forte e disse: "Minha filha, você não pode continuar vivendo assim. Uma menina da sua idade tem que ter vida pela frente, não ficar cuidando de homem bêbado que perdeu o rumo." Foi ela que me ajudou a entrar em contato com a sobrinha em Salvador. Foi ela que me emprestou dinheiro para a passagem do ônibus. E foi ela que, quando meu pai apareceu na casa dela procurando por mim, disse que eu tinha ido visitar uma parenta em Aracaju e voltaria em alguns dias. Na verdade, eu nunca mais voltei. A viagem de ônibus para Salvador foi a mais longa da minha vida. Não por causa da distância, mas porque a cada quilômetro que me afastava de Itabaiana, eu sentia como se estivesse renascendo. Como se estivesse deixando para trás não só aquela cidade, mas toda aquela pessoa quebrada que eu tinha me tornado. Quando cheguei em Salvador, a sobrinha da Dona Socorro, que se chamava Creuza, me levou na casa onde ela trabalhava. A patroa, Dona Elza, era uma senhora viúva que morava sozinha numa casa grande no bairro da Graça. Quando ela me viu, magra, assustada, com cara de quem tinha passado por muita coisa, ficou com pena e me ofereceu trabalho na hora. Os primeiros meses foram difíceis. Eu acordava de madrugada com pesadelos, revivendo aquela noite terrível. Tinha dias que mal conseguia comer, outros que chorava sem motivo aparente. Dona Elza, que era uma mulher muito sábia, percebia meu sofrimento, mas nunca me pressionou para contar nada. Só me tratava com carinho e me dava tempo para me curar no meu ritmo. Lentamente, muito lentamente, comecei a me recuperar. O trabalho me ajudava a manter a mente ocupada e a rotina da casa grande me dava a sensação de ordem, de normalidade que eu não tinha há muito tempo. Dona Elza me incentivou a estudar de noite e, aos poucos, fui recuperando os anos de escola que tinha perdido. Foi em Salvador que conheci Antônio, o homem que virou meu marido. Ele era entregador de uma mercearia do bairro, um homem simples, trabalhador, de coração bom. O contrário completo do que eu tinha visto em casa entre meus pais. No começo, eu tinha medo de me relacionar com qualquer homem. Os primeiros meses que Antônio tentou me namorar, eu fugia dele como se fosse um fantasma. Mas ele foi paciente, foi gentil. Foi tudo que eu precisava para aprender que nem todo homem era como meu pai, que nem todo amor era doentio como o que ele sentia pela Conceição. Nos casamos 3 anos depois que me mudei para Salvador. Foi um casamento simples, na igreja do bairro, com poucos convidados. Dona Elza foi minha madrinha. Ela tinha virado uma segunda mãe para mim. Não convidei ninguém de Itabaiana. Meu passado tinha ficado lá, enterrado junto com Conceição. Tive 4 filhos com Antônio. 4 meninos lindos, que criei com todo o amor que não recebi na minha infância. E quando eles cresceram e tiveram seus próprios filhos, me tornei a vovó que sempre quis ter. Carinhosa, presente, protetora. Antônio morreu há 8 anos, de um infarte. Morreu dormindo, sem dor, depois de uma vida inteira de trabalho honesto e amor verdadeiro. Eu chorei muito quando ele se foi, mas eram lágrimas de saudade, não de desespero, porque o que nós tivemos foi real, foi saudável, foi o que o amor deve ser. Cuidado mútuo, respeito, companheirismo. Durante todos esses anos, nunca mais voltei para Itabaiana. Nunca mais tive notícias do meu pai. Às vezes me pergunto se ele ainda está vivo, como foi o resto da vida dele, se ele conseguiu parar de beber, se ele entendeu a monstruosidade do que fez. Mas são pensamentos que vêm e vão rápido. Eu aprendi que algumas portas, quando se fecham, devem ficar fechadas para sempre.
Hoje, aos 73 anos, olhando para trás, eu entendo coisas que não entendia na época. Entendo que meu pai não era um monstro. Ele era um homem fraco, que se perdeu completamente num amor obsessivo. Isso não desculpa o que ele fez, nunca vai desculpar, mas me ajuda a entender. Conceição, por outro lado, Conceição era o verdadeiro mal naquela história. Ela sabia exatamente o que estava fazendo quando fez aquela proposta no leito de morte. Ela sabia que estava destruindo não só a mim, mas também a ele. E fez mesmo assim, porque seu ego doentio, sua necessidade de ser amada acima de tudo, era maior que qualquer amor maternal que pudesse sentir por mim. O amor dos meus pais não era amor de verdade. Era obsessão, dependência, manipulação disfarçada de romance. O amor verdadeiro protege, cuida, eleva. O que eles tinham, destruía, rebaixava, corrompia. Eu quebrei esse ciclo. Quando saí daquela casa, quando escolhi me salvar em vez de afundar junto com eles, eu quebrei uma cadeia de sofrimento que poderia ter passado para os meus filhos, para os meus netos. Meus meninos cresceram numa casa onde amor significava carinho, onde homem e mulher se respeitavam, onde ninguém tinha que provar nada para ninguém através da dor. Gente, eu contei essa história não para chocar vocês, não para causar polêmica, mas para mostrar que às vezes a única forma de salvar nossa vida é tendo coragem de abandonar quem deveria nos proteger. Às vezes, a família que nos faz mal não merece nossa lealdade. Se você está passando por alguma situação difícil em casa, se alguém está machucando você em nome do amor, lembra da minha história. Lembra que eu era uma menina de 18 anos, sem dinheiro, sem estudo, sem conhecer o mundo, e mesmo assim consegui recomeçar. Você também pode. A vida que construí depois daquela casa foi linda. Foi cheia de amor verdadeiro, de risadas, de momentos felizes. Meus netos me enchem de orgulho, meus filhos são homens bons, e eu envelheci sabendo que fiz a escolha certa. Às vezes, salvar nossa própria vida é o ato de amor mais importante que podemos fazer. Não só por nós, mas por todas as gerações que vêm depois. Vocês sabem o que eu aprendi nesses 73 anos de vida? Aprendi que a gente nasce com o coração limpo, cheio de esperança, mas às vezes a vida testa a nossa capacidade de continuar acreditando no bem. E quando isso acontece, quando parece que tudo desmoronou, a gente tem uma escolha. Ou deixa a escuridão tomar conta de tudo, ou decide que vai ser a própria luz. Eu escolhi ser minha própria luz. Depois de tudo que passei, eu poderia ter virado uma pessoa amarga, revoltada com o mundo, incapaz de confiar em alguém. Poderia ter carregado aquela dor como uma pedra no peito para o resto da vida. Mas sabe o que aconteceu? Quando eu saí daquela casa, quando tomei coragem de recomeçar, descobri que a dor pode ser transformada em força. Cada lágrima que derramei em Salvador, cada noite que acordei assombrada pelos pesadelos, cada momento que pensei em desistir, tudo isso foi me moldando numa mulher mais forte, mais determinada, mais capaz de reconhecer o amor verdadeiro quando ele chegasse. E chegou, gente. Chegou na forma do Antônio, dos meus filhos, dos meus netos e agora de vocês, que estão aqui me ouvindo e dividindo suas próprias dores nos comentários. O amor verdadeiro sempre chega para quem tem coragem de deixar o falso para trás. Hoje, quando olho para os meus netos brincando no quintal da minha casa, quando vejo eles rindo sem medo, crescendo numa família onde ninguém precisa provar amor através do sofrimento, eu sei que cada dia de dor valeu a pena. Porque eu quebrei uma corrente, sabe? Quebrei um ciclo de dor que poderia ter se repetido por gerações. Meus filhos não conheceram o que é ter medo dentro de casa. Meus netos não sabem o que é amor obsessivo, amor que machuca, amor que destrói. Eles só conhecem o amor que protege, que cuida, que faz crescer. E isso é o meu maior orgulho, minha maior vitória. Se você está aí do outro lado da tela passando por alguma situação difícil, se alguém está te machucando em nome do amor, se você acha que não tem forças para recomeçar, eu quero que você olhe para minha história e entenda uma coisa. Você é mais forte do que imagina. Eu era uma menina assustada de 18 anos, sem dinheiro, sem experiência de mundo, e consegui. Consegui porque dentro de cada um de nós existe uma força que a gente nem imagina que tem.
Uma força que só aparece quando a situação fica tão desesperadora que a única opção é lutar ou afundar. Não tenham medo de recomeçar. Não tenham medo de deixar para trás pessoas que vocês amam, mas que estão fazendo mal para vocês. Às vezes, o maior ato de amor próprio é ter coragem de se afastar de quem deveria nos proteger. A vida é uma coisa muito preciosa, meus queridos. Muito preciosa para ser desperdiçada num lugar onde vocês não podem brilhar. E todo mundo mesmo, merece uma chance de ser feliz, de ser amado de verdade, de construir uma família saudável, seja ela de sangue ou de coração. Olha só o que eu consegui. De uma menina quebrada, traumatizada, sem perspectiva nenhuma, me tornei uma mulher realizada, mãe de 4 filhos maravilhosos, avó de 7 netos que são a luz da minha vida, e agora uma vovó do YouTube que tem milhares de pessoas queridas como vocês. Se eu consegui, vocês também conseguem. A diferença entre ficar preso no sofrimento e construir uma vida nova é uma decisão. Uma decisão corajosa, dolorosa às vezes, mas libertadora. Nunca desistam de vocês mesmos. Nunca aceitem que o sofrimento é normal, que é assim mesmo que tem que ser. Não é. A vida pode ser bonita, pode ser cheia de amor verdadeiro, pode ser cheia de momentos que fazem valer a pena ter lutado para chegar até eles. Quando eu acordo de manhã na minha casinha aqui em Salvador, quando escuto os passarinhos cantando, quando sinto o cheiro do café fresquinho, quando leio as mensagens carinhosas de vocês nos comentários, eu agradeço todos os dias por ter tido coragem de sair daquela casa maldita. Porque se eu não tivesse saído, nada disso existiria. Eu não estaria aqui falando com vocês, dividindo histórias, fazendo parte da vida de tanta gente boa. A coragem de recomeçar me deu uma vida inteira de felicidade. E pode dar para vocês também. Bom, meus queridos, essa foi a história mais difícil que já contei aqui no canal. Foi doloroso reviver esses momentos, mas necessário. Porque vocês são minha família agora. E família verdadeira é aquela com quem podemos dividir até as dores mais profundas. Se a história da vovó Magnólia tocou o coração de vocês, deixem aquele like maroto aí embaixo e se inscrevam no canal. E não esqueçam de entrar no nosso grupo do WhatsApp. O link está na descrição. Lá, eu mando todos os dias histórias reais de outras vovós que, assim como eu, passaram por coisas difíceis na vida e conseguiram superá-las. É uma família linda que estamos construindo juntos. Até o próximo vídeo, meus amores. E lembrem-se, vocês são mais fortes do que imaginam e merecem ser amados de verdade. Um beijo da vovó Magnólia no coração de cada um de vocês.